Muito bem, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Espaço Inteligência Racional e eu tenho certeza, se você ficar até o final, você vai ganhar aquele presente exclusivo aqui do Inteligência Racional. Fica aí no vídeo, aproveita, aperta aquele like, dá aquela curtida, comente, porque o vídeo vai ser maravilhoso. Como é que está o relacionamento na sua região? Como é que está o relacionamento no meio daqueles conversa, no meio de botequim, na sua faculdade, na academia? Como é que estão as pessoas que você, no seu núcleo familiar, estão falando sobre relacionamento? Hoje, de acordo com a neurociência, eu vou trazer para você um papo muito legal de um podcast interessante e eu gostaria também de comentar esse vídeo, que será um vídeo muito educativo para vocês avaliar como é que estão os relacionamentos hoje em dia. Vamos para o vídeo? Você falou da questão dos relacionamentos e até citou o Wilson lá do Náufrago, né? Uhum. Falando dos relacionamentos de hoje em dia, você, assim, como visão, a sua visão como psicóloga e tal, sobre a sociedade e relacionamentos, né? Parece que tem até o sociólogo lá, acho que é o Bauman, né? Que fala da sociedade líquida, Sim. etc e tal. Que, porra, parece que tudo é mais líquido hoje em dia mesmo. Então, você baixa o aplicativo do Tinder, você tem 1 milhão de possibilidades, cardápio, etc. Esse papo que a gente já sabe. Depende. Onde que está indo, né, a questão dos relacionamentos hoje em dia na sociedade, na sua visão, assim? Depende, por conta do Tinder, tem que ser pago e também o cardápio é bem maior. Tem muitos homens que instalam um aplicativo do Tinder achando que ele vai achar uma garota imediato. Às vezes esses homens começam a se frustrar. Veja bem, ele não tem uma aparência muito legal, não tem uma fisionomia muito boa, talvez ele está acima do peso, está divorciado, vê um mundo totalmente acelerado e ele acha que vai encontrar alguém no aplicativo. Aí ele instala esse aplicativo e ele encontra pessoas que são diferentes da fisionomia do que ele, que dá like para ele, no caso, que curte as fotos dele. E ele é acima do peso, com mais idade, até vó, pessoas mais velhas ou com sexo diferenciado. Então, quer dizer, ele vai aí, se ele entrou para poder se validar, ele acaba se frustrando. Então, qual é o maior conselho que eu dou? Aplicativos de relacionamento não vai ser uma boia para te salvar desse mar, esse mar violento que você está no momento. Ele não vai te dar um relacionamento saudável, não vai te dar um relacionamento bom. Uma boa parte de algumas mulheres estão ali para poder vender conteúdo, para poder sugar o seu dinheiro ou para te gambelar e te iludir. Ok? Vamos lá. Vamos pro vídeo. O que vai acontecer de verdade é que a gente vai se adaptar, estamos nos adaptando para uma nova realidade. Se ela é boa ou se ela é ruim, isso aí fica a critério de cada um, julgamento, né? A gente não sabe aonde isso vai dar. A verdade é que as coisas já mudaram, né? Antigamente, a nossa cultura nos falava que um casamento era para sempre e que você suportaria ao lado daquela pessoa que você escolheu todas as mazelas relacionadas à vida em si. E hoje as pessoas não suportam mais nada, né? Assim, as relações se tornaram superficiais porque a partir do momento que eu me desagrado, eu simplesmente não tento mudar. Eu simplesmente não quero mais aquela relação. Até porque são infinitas as possibilidades. Porque hoje em dia o cardápio está maior. Poxa, por que você está falando cardápio? A impressão que dá é que nós, seres humanos, somos comestíveis. Não, o cardápio realmente, vamos traduzir como o cardápio. Quem gosta de branquinha e tem dinheiro, vai lá e vai ter a opção. Quem gosta de uma garota acima do peso vai ter essa opção. Uma garota escura
Também. Ele tem as possibilidades de acordo com a sua renda, de acordo no momento certo, na hora certa. Eu sou do tempo aonde que as garotas que eu me relacionava era núcleo da onde eu morava, era gente da rua de cima, era gente do colégio, era gente de festa. Era antigamente, eu tenho 45 anos, existia a festa americana, onde que cada um pegava um salgado, um refrigerante Toby, um biscoito, fazia uma inteira e tinha o tradicional salada mista também, pera, maçã, salada mista, e beijava na boca. Hoje em dia não tem isso, tá? Estão muito acelerados e os relacionamentos a cada dia está mais difícil de encontrar. Essa que é a real. Oferta é muito alta. E aí você não... E é muito assim, né? Porque pensa em antigamente, né? Sei lá, você tinha aquela pessoa que você conheceu, aí depois você se relacionava ali com o pessoalzinho do trabalho e acabou, né? Você não tinha o Pedro que mora lá em, sei lá, Los Angeles te mandando mensagem no Instagram falando vem pra cá e não sei o que e tal. Então abriu muito e assim, o cérebro do ser humano, ele sempre acha que o que tá longe vai ser melhor. Só que quando a gente fala de relacionamentos, nunca é perfeito. E eu acho que a ideia que estão vendendo atualmente de relação é muito diferente da realidade, né? Tem muita gente aficionada em um tipo de relacionamento que é inexistente. Estão vendendo onde? Em filmes e... na rede social, né? O namorado que leva café da manhã na cama, que não sei o quê, que paga todas as contas. Agora tem esse papo todo aí de... esposa troféu e o cara tem que ser o que... Não é a realidade do brasileiro, desculpa. É a realidade de uma parte pequena de pessoas, porque hoje os gastos são inúmeros dentro de uma casa. A gente tem necessidades muito maiores do que tinha antigamente. Antigamente era muito mais fácil você manter uma casa. Tinha um carro só, não tinha telefone, não tinha celular, não tinha internet, não tinha Netflix, Amazon, Disney Plus, não tinha nada disso. Era ali uma casa pequena com um carrinho na garagem. Quando tinha o carro, não tinha air fryer, não tinha... A comida era arroz, feijão, um chocolatinho no final de semana e deu. Era isso aí que você tinha de gasto dentro de uma casa. Hoje não. Hoje parece que a nossa necessidade se tornou muito maior, as contas se ampliaram e as pessoas não ganham bem, essa que é a verdade, sabe? Mas aí se vende esse discurso na internet de que o homem de valor vai pagar todas as suas contas e as mulheres não querem mais se relacionar. Porque elas acreditam nisso, só que você vai ver... Eu tava até vendo, espero que eu não cometa nenhum erro, tá? E que as pessoas me corrijam se eu estiver errada. Mas se você ganha em torno de 10 ou 15 mil... você já faz parte de 5% da população. É algo assim, é bem bizarro, sabe? E aí, quando entra em 20, 30, assim, é isso. Esse é 1% da... Então, vamos pensar em massa. É porque as pessoas, hoje em dia, elas estão confundindo relacionamento como uma construção de uma nova empresa. O homem não é a empresa. O homem não é um caixa, o homem não é um banco. Um homem é homem. Ele quer atenção, ele quer ser notado. Tudo isso que falam nas redes sociais, o que eu estou falando aqui, não é nada de sobrenatural. Agora, o que a mulher está procurando? Algumas mulheres, tá? Algumas, por gentileza, para poder não... distorcer os argumentos. Arrumar um homem provedor, um homem que paga todas as contas. Mas olha, hoje em dia, um homem, para ele bancar uma casa sozinho, não dá. A mulher não coloca como troféu. Mulher não é troféu. Mulher é mulher. Mulher nasceu, sabe, da costela de um homem para estar no lado dele. Não é
cabeça, sabe? Não é para ficar debaixo dos pés do cara. A mulher, eu costumo dizer que a mulher é a coluna cervical do relacionamento. E o homem é o cabeça, para liderar, para prover. Prover não é bancar. Prover é em tudo. Se ela estiver angustiada do seu trabalho, se ela estiver triste com os seus familiares, se ela estiver ansiosa, talvez com uma vaga de emprego, ou um concurso público, ou uma faculdade, ele provê segurança para aquela mulher. Ele provê que está ali porque der e vier para aquela mulher. Está ali para dar assistência nos momentos de embate. Porque ninguém consegue viver sozinho. Ninguém consegue fazer as coisas sozinho. Todos nós precisamos do ser humano. Ah, mas eu gosto de viver sozinho. Você gosta de viver sozinho, é uma opção sua, pessoal. Mas você precisa estar contextualizado na sociedade e também dando respaldo para outras pessoas. Me explica melhor. Eu preciso de um professor, eu preciso do YouTube, eu preciso de um psicólogo, eu preciso da professora, eu preciso do motorista do Uber, eu preciso de uma garota que trabalha no RH, eu preciso de um cozinheiro ou uma cozinheira, eu preciso de um rapaz que mexe no fio aqui da internet, eu preciso do atendente de um supermercado, eu preciso de uma empresa prestadora de serviço para equipamentos de som, para equipamentos de informática, eu preciso de luz elétrica, de profissionais. Quer dizer, precisamos dos outros. Precisamos de pessoas. E a mulher, ela tem que entender que ela, na parte emocional, ela precisa de alguém para dar amparo, aconchego. Prover não é um pai por tabela. Eu, por exemplo, não quero uma namorada ou uma esposa eu sendo o pai dela, porque eu já tenho filho. Eu não quero mais um filho. Eu quero uma mulher. Uma mulher que eu costumo a dizer que a mulher sábia, ela edifica tanta casa e ao ponto da mulher ser o segundo par de olhos extra do marido. Entende, pessoal? É o segundo par de olhos extra do marido. Aquilo que o homem não vê, não percebe, a mulher em 360 está observando tudo. Aquele camarada que estava com a roupa preta ali do outro lado, o horário que ela passa, o ônibus passa 10h30, eu tenho que pegar logo uma van, eu tenho que correr, aquele cara tá muito estranho, tá passando uma moto aqui de um pobre aqui para perturbar o vídeo, e sabe, é aquela coisa assim doida, sabe, chegar em casa tem que fazer comida, chegar em casa eu tenho que, o meu filho deve ter feito um monte de bagunça, eu tenho um filho, um garoto, eu tenho um marido, chegar em casa, deve estar a privada cheia de xixi nos lados, que os caras não conseguem dominar o pinto. Então, tudo isso na cabeça da mulher. Então, quer dizer, a forma dela ser é totalmente diferente do homem. O homem só tem um pensamento só, que é: aonde está a chave do carro? Aonde que está o papelzinho do estacionamento? Puta merda, onde está essa porra? Entende? Enquanto a mulher está pensando
300 coisas ao mesmo tempo, o homem só está pensando uma. Mas isso não significa que o homem é menor. Só que o homem, ele é ação. A mulher é emoção. Entende? Foi claro o que eu deixei aqui? É isso. Cada um tem que ter o seu papel esclarecido, documentado, feito para os dois entrar no denominador. É essa que é o segredo de um relacionamento saudável. É os dois ocupando a mesma casa, mas cada um no seu papel, e no final, os dois ser o gestor da casa juntos, assumindo compromissos, assumindo as contas, e no final, os dois sair ganhando. Só que aí chega, tipo, meia dúzia de pessoas começam a vender esse discurso. E não é incomum quando você vê aqueles vídeos de experimento social. Quanto que um cara precisa ter para ganhar 20 mil? Gente, quantas pessoas vocês conhecem que ganham 20 mil? Ok, quando você aí você fala, porra, e você trabalha? Não, eu sou recepcionista. Sou estagiária. Quanto você ganha? 600, é isso, assim, sabe, que tá acontecendo. Então eu acho que tem se vendido uma visão que é muito irreal e as pessoas estão infelizes, porque relacionamento não é isso. Então, mas aí ciente de que, bom, o cara que sabe disso e a mulher que sabe disso, que, enfim, isso é algo vendido, não necessariamente algo que é real, né? Mesmo assim, ele tá no mercado ali, digamos assim, né, de relacionamento e tal, que não tem muito pra onde correr, entendeu? Não. E as pessoas estão se tornando exigentes nesse sentido, assim. E eu não sei o quanto que isso é real, mas eu acho que é, porque eu já conversei com pessoas, assim, no meu meio, e que trazem exatamente esse discurso, assim. Então, antigamente a gente tinha um discurso de construção de casal, né? Eu tenho tios que eu tava até com eles ontem, que é muito bonita a história. Eles se conheceram bem jovens, acho que não começaram a namorar com 13, estão juntos até hoje, assim, são anos de casamento, hoje eles têm 60 filhos, netos, enfim, e eles construíram juntos, tipo, algo muito legal, assim, sabe? Vou chamar de império, não é um império, tá? Mas é o império deles, assim. Então, eles fizeram uma construção financeira muito legal, uma empresa e tudo, mas eles empurraram o carro juntos, assim, no começo. E antes se tinha muito essa visão, né, do crescimento do casal, de crescer junto, de conquistar junto. E hoje não, parece que, tipo, a conquista tem que ser masculina toda pronta, e o feminino vem só para usufruir dessa conquista, assim. É um pouco bizarro, sabe? Porque, assim como se vende uma visão de que, se a pessoa falar um pouquinho mais alto com você, ela é tóxica. Se a pessoa... E eu não tô falando que você pode ser maltratado e desrespeitado. Tem um limite, não é isso. Mas parece que as coisas são muito assim, sabe? Qualquer coisinha que a pessoa... nossa, que tóxica. Que tóxico. Não deve ficar com essa pessoa. E as pessoas deixaram de lutar pelas relações, né? As relações se tornaram ou você é exatamente como eu quero, ou então eu não quero. É por conta das escolhas. O cardápio é isso, como eu falei anteriormente. Hoje, as mulheres têm assim... seus 20 anos, estão no auge da sua juventude, aproveitando bastante. Hoje tem muitas mulheres que... Eu vi uma pesquisa que hoje as mulheres estão chegando similar a consumir bebida igual um homem. Antigamente, o homem ia para o bar, tá? Hoje é 86% um homem, 86% um homem e 61% as mulheres para beber. As mulheres estão saindo de casa para ir para o bar, beber com as amigas, para ir numa festa. Não era assim. Elas tinham a preocupação de sair do seu trabalho e ir direto para casa para poder fazer as atividades. Lembrando, não são todas. Tem algumas mulheres ainda que estão no molde tradicional, e quando ela está no molde tradicional, ainda são zoadas. Que você trabalhou o dia todo, ainda vai chegar em casa fazer comida para aquele cara.
Ah, pelo amor de Deus. E ainda são zoadas. E aí? Quem é que tá certo? Quem tá certo é aquela mulher que não tem rotatividade, que não saiu de um relacionamento aqui, já entrou em outro, saiu de um, entrou em outro, transou com um, transou com o outro e tá vivendo uma vida assim, ó, pulando de cama em cama. Eu não sou a favor disso, eu sou a favor de estabilidade. Tanto para o homem quanto para a mulher, tá? O homem, ele tem muitos... Quando eu era garoto, pessoas falavam assim, você tem que ser pegador, você tem que sair com as garotinhas, tal, tu não é bichinha não sei o quê. Eu penso dessa forma. Se a mulher quer guardar a sua virgindade, ela guarda a sua virgindade. Se o homem, pelo fato de ser homem hétero e não consegue por conta do libido, que ele encontre uma mulher e case com ela. Se são jovens, estão juntos. Para quê? Para essa mulher com 20 anos não venha sair com outro homem, depois não deu certo sair com outro homem, e depois a cada dia virar um ciclo vicioso, ao ponto dela não saber a sua própria identidade sexual. E o homem, dessa mesma forma. O homem, geralmente um homem com seus 16, 17 anos, eles estão em um relacionamento saindo com uma menininha aqui, uma menininha ali e sendo influenciado. Ok? Influenciado de homens mais maduros que você tem que sair por aí pegando várias. Mas não faça isso, jovens. Procure uma mulher, eu tô falando com conteúdo de garotos de 20 anos, garotas de 20 anos que estão juntos. Agora, tem o outro lado. Homens de 30 anos a 40 anos. Aí já muda o aspecto. Geralmente, homens de 30 anos, 40 anos já têm filhos, já passou por um casamento, de repente já passou por um término. Esse cara já começa a se tornar um homem mais sagaz, ele não vai cair em qualquer arapuca, ele já vai ficar pisando em ovos, não é qualquer mulher que ele vai levar para casa dele ou levar para a cama, ou se for levar para a cama, ele não vai ter um compromisso sério. O homem já vai começar a pegar malícia das coisas porque um tempo atrás ele foi traído ou talvez foi enganado. Isso, se você pesquisar, vai observar que a maioria dos homens acima de 30 anos a 40 anos já passou por esse tipo de momentos. E você, que é mulher, dos seus 30 a 40 anos, é aonde que os relacionamentos estão a cada dia diminuindo para você. A proposta não vem mais para você como era antigamente. Aqueles zaps de pessoas querer namorar com você quando você tinha 20 anos e você estava na academia, não vem. Só vem homens dos seus 40 a 50, 60 anos que não faz parte do seu perfil mais. Porque você hoje tem 40 anos. Hoje você é mãe de filhos. Isso é real. É real. E eu não estou dando assim papos de homens, reunião de homens habitolados. Eu estou falando a realidade. Que os homens estão procurando mulheres mais maduras para ter relacionamento sexual, prometendo aquilo que não vai cumprir e vocês caindo na arapuca por conta das suas escolhas erradas.
Entende? E, infelizmente, quem paga por isso é os próprios filhos, que tem um pai que não gostaria de ter, tem uma mãe que não é presente, ou essa mulher solteira precisa trabalhar para poder pagar uma soma de um valor para os seus filhos, e o filho é criado praticamente com a babá quando ela tem condição, e quando ela não tem condição, pela creche. E ela tem que limpar uma casa, limpar 2 casas, 3 casas, para fazer aquele mutulo e pagar a creche daquela criança. Então ele é cuidado pelas tias, pelas professoras numa creche, porque você não vê a sua mãe todos os dias, só nos finais de semana. Porque vocês tomaram a decisão que não foi tão inteligente de encontrar um cara que não poderia ser o pai do seu filho com qualidade. Preferiu viver uma vida de aventura porque você hoje sabe muito bem. E agora, com 40 anos, vocês querem modificar a sua vida. Mas agora a conta chega. Entende? Então, por isso, muitas mulheres acham que esse papo é um papo muito besta, não tem nada a ver uma coisa com outra. Só vocês fazerem uma pesquisa. Só vocês bater ali, clicar um pouco no Google, e você vê muitas mulheres já acima de 40 anos que estão batendo cabeça, estão criando gato, cachorro, e não conseguem arrumar um relacionamento. Mesmo elas sendo bem-sucedida, mesmo ela sendo dona de empresa, mas ela não consegue casar mais. Porque o casamento que ela teve foi até legal. Mas ela fez o rapaz de gato e sapato porque ela estava no auge da sua juventude. E agora que ela chegou na casa dos 40, ela quer manter o mesmo padrão que ela tinha quando tinha os seus 20 anos. Mas as coisas passaram. Já era. Aceita a vida como ela é. Entende? Sem romantizar. É isso. E se você não me quiser, tem o Bruno, tem o Ricardo, tem o fulano, tem ciclano, tem não sei o que, eu entro no Tinder, tem 5 caras querendo me pagar um jantar, então pra que eu vou ficar com você? É bizarro. É um pouco, tipo, do que você pode me proporcionar. E eu acho que toda relação é interesseira, tá? Tipo, eu defendo isso de verdade. Só que às vezes os interesses são válidos, né? Às vezes eu tenho interesse numa boa conversa, às vezes eu tenho interesse em numa boa companhia, às vezes eu tenho interesses que são bons interesses e não interesses única e exclusivamente financeiros. A realidade é essa. Vamos ser real nesse vídeo, sem mentira? O homem é interessado, sim. A mulher também é interessada, também. É interesseira também. O homem é interessado, vamos simular um homem. Eu gosto muito de falar sobre idades. Não sei se vocês já perceberam aqui na nossa live. São idades que eu avalio de 20 anos aos seus 30 anos. Então, o homem, ele busca na mulher a juventude. Ele busca na mulher a beleza. Ele busca na mulher o sexo. Ele busca na mulher tesão por a mulher. A mulher busca no homem estabilidade, busca segurança, busca ser amada, ser valorizada. E tá tudo ok. E qual é a idade da mulher? A idade da mulher é 20 anos, 30 anos. Mas ao todo, a totalidade, elas pedem muito. É isso. É dentro dessa régua. Ser amada, que o cara seja fiel, que venha a ser um pai de família, que seja provedor. Geralmente é a mesma coisa. Geralmente é a mesma coisa, é a mesma régua. Mas tem um negócio. Todas querem isso. Todas elas querem esse denominador. Mas são 3% que conseguem concretizar isso. Homem provedor,
homem fiel e amigo. Por quê? A sociedade mudou. Se você não trabalhar, você não vai ter situação financeira ou um homem para bancar todos os seus luxos, porque não dá. Se você não levantar do sofá, você não vai ter um homem que vai conseguir, até que ele ame você. Mas, é aluguel, é cuidar de filho, é colégio de criança, é material escolar. E você ficar em casa, sem fazer nada, muda. Você não está mais dos anos 80, dos anos 90. Hoje em dia o padrão de vida mudou. A economia, o café está caro. Até o suprimento está caro. Eu me recusei para pagar numa creatina R$100. Essa mesma creatina que eu utilizo, há uns meses atrás, estava R$56. Agora, tá R$110. Tá de sacanagem. Eu me recusei. Eu não comprei. Eu vou procurar no aplicativo e vou comprar no aplicativo. Não compro mais em loja física. Entende? E as nossas escolhas. Nós decidimos o que nós queremos. Eu gosto muito de camisa preta. Eu gosto muito de camisa azul marinho. Eu gosto muito de camisa vermelha. É minhas escolhas. Eu escolho aquilo que eu quero, que eu desejo. Ninguém vai colocar uma arma na minha cabeça para falar, você tem que usar camisa branca. Até que eu gosto, mas não é de eu me olhar para o espelho e, nossa, como você está maravilhoso. Acho uma coisa normal. E da mesma forma, relacionamentos. Vocês não podem cobrar um homem pelo gosto que ele tem. Ele quer uma mulher bonita. Então, seja bonita. Faça procedimento. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Tudo bem. Beleza. Mas tem homens que estão procurando beleza. Ok? Já que você não tem a beleza para oferecer para ele, então procure um homem da sua mesma régua que não tem a beleza da mesma forma que você. Não venha colocar um ponto a mais. Olha, eu sou mulher, então eu já entrei na luta ganhando. Não é assim. Ah, eu sou mulher, eu tenho todos os direitos. Você tem todos os direitos, amiga. Você é vencedora, você é maravilhosa, você é mulher guerreira. Tá. Menos, tá? Valeu? Calma. Relaxa, coleguinha. É isso. Mas hoje parece que é um pouco isso, então, assim, sabe? Assim, eu acho que tá no mesmo, assim, não no mesmo nível, né? Mas é que, socialmente falando, pessoas interesseiras que têm interesse no dinheiro do outro, material, é menos ético do que uma pessoa que tem interesse na conversa. Só que isso é subjetivo também, né? Só que eu não sei se você já viu, tem um vídeo bem famosão, assim, nossa, ele pegou muitos milhões de views, assim, mas não era um vídeo brasileiro, era um vídeo em espanhol, então não sei se era argentino, me pareceu pelo sotaque argentino. É um influencer, assim, ele tá numa balada, e aí ele chega pras mulheres e pergunta o que é melhor, uma pessoa infiel ou mão de vaca? E 100% das pessoas, 100% das mulheres no vídeo, e não são poucas, assim, ele entrevista umas 15, tem parte 2, 3, não sei o que, dizem que infiel. Elas preferem ser traídas. Não, mas ali eu acho que é diferente, né? Porque ali é um lugar onde as mulheres procuram um cara para sexo casual. Então, quer dizer, ela não vai querer um cara de longo prazo que é infiel, entendeu? Mas ali, a pergunta, e como a pessoa ali já tá procurando um sexo mais casual, infiel, o que tem? Se é sexo casual, entende? Eu acho que essa, sei lá. Você acha? Eu acho que sim. Pra mim, me pareceu, tipo, se você for se relacionar com um cara, o que é pior? Que ele seja infiel a ti ou que ele seja mão de vaca? E todas elas falam, eu prefiro um infiel, que pague minhas contas. Então, mas que nem eu tô lendo o livro que chama The Evolution of Desire, do David Buss, não sei se você já ouviu falar. Não. David Buss é um psicólogo evolucionista, né?
e ele fez um dos maiores estudos, assim, acho que mais de 184 países, para provar que não é cultura do local, etc e tal, e sim algo realmente do gene, né? E aí parece que, segundo os estudos que ele fala, que na verdade a mulher para relacionamento de longo prazo, ela não gosta de um cara infiel, inclusive é uma das coisas piores coisas, mas também tem a parada dos recursos, né? É porque se a gente pensar assim evolutivamente... Olha só, rapidinho, doutora, não quero cortar. Vamos lá. Deixa eu me adaptar aqui. Olha só. Toda mulher fala que não quer um homem que traia. Ponto. Qual o desejo? Não é traído. Ninguém gosta de trair ninguém. Nenhum homem gosta de trair a mulher. Um homem normal. E nem a mulher gosta de trair o homem. Fato. Só que tem algumas coisas. Há um tempo atrás, na minha família, o meu avô, ele traía muito a minha avó. Ele saía com outra mulher, saía com uma, saía com outra e traía. E ela sabia. E ela ficava chorando. Por que ela não tomou a decisão de se separar? Porque ele que era o provedor da casa. Então, o sonho de toda mulher é ser valorizada. Só que não é qualquer mulher que tem a decisão de falar, chega, basta, eu não quero. Então prefere não trabalhar, mas ser submissa a um cara e ser traída por conta que não quer trabalhar. Porque a minha avó, ela era muito bonita. Se ela chegasse e falasse, eu não aceito isso pra mim, eu vou me embora daqui, largar esse filho da puta e eu quero ser feliz em outro lugar. Só que ela não tomou essa decisão. Ela preferiu, até o seu último fio de vida, estar com um cara que o traía. Isso é um ponto. Existe o segundo ponto. A competição entre mulheres. Existe uma mulher bonita, 2 mulheres bonitas, 3 mulheres bonitas, 4 mulheres bonitas e um homem bonito. Ok? Olha o cenário aqui. 4 mulheres bonitas e um homem bonito. Ok? Só que esse homem não basta ser bonito. Ele é um homem bonito, charmoso, rico, tem um carro, tem uma casa. Ok? E aqui, vamos lá, vamos achar dedos aqui. E aqui existe um pobre, assalariado, moto Uber ou entregador de pizza, tá? Mora de aluguel e tem uma vida normal, como o cenário brasileiro. Agora vamos lá. Tem aqui um homem bem-sucedido e o garoto aqui, moto Uber. Qual dessas 4 mulheres bonitas nesse cenário vão escolher? Sejam sinceros. O homem bonito, bem-sucedido, rico, ok? Ou o assalariado e moto Uber. Elas estão nivelando, elas vão se matar entre si para saber quem é a melhor, vai querer dar uma surra na cama com esse cara para, competir. E sabe quem vai sair ganhando nisso tudo? Esse camarada aqui, que ele vai transar com essa. Depois é o que ele vai fazer? Unidunite, salame, mingue, o sorvete colorido, escolhido foi ele, C. E vai dar um pé nessas 4 e vai continuar sozinho. Girando o prato. E esse camarada aqui, que é o assalariado, o que ele tem? Nada. Se ele chegar até elas, eu prometo para você fidelidade, eu sou evangélico, eu sou um cara tranquilo, sou religioso,
Eu sou trabalhador, eu posso crescer na vida. Sai daqui, pobre. Sai fora daqui, cara. Sai fora daqui. Esse é o cenário. Esse é o cenário. Algumas mulheres preferem ser traídas, mas estar com um Cristiano Ronaldo, exemplo, com um Neymar, com um cantor sertanejo, dividir o alfa, mas não dá importância para o beta. Bora pro vídeo. Faz sentido, tá? Por que a mulher busca um homem que dê a ela segurança, e segurança também é financeira? Por conta da maternidade. A maternidade é um momento em que a mulher normalmente ela precisa se desvincular das atividades dela de trabalho para que ela consiga olhar para aquele serzinho, e aí ela vai precisar nesse momento de um homem que a sustente para que ela consiga, né? Porque mesmo quando você trabalha, enfim, não é igual o seu nível de produção. Ele diminui um pouco, porque as responsabilidades são diversas. É difícil você produzir igual quando você tem e quando você não tem filhos. Até pelo cansaço mesmo físico Total. Que a gente tem nessa fase. Então, se você não tiver um parceiro que banque aquilo, fica difícil. E aí, no caso, as mulheres, elas têm mais... Olha que interessante isso. As mulheres têm mais medo de questão de traição por parte dos homens. Por quê? Porque, na verdade, ele vai dividir os recursos com a outra mulher, entendeu? Os recursos que ele usaria pra ela e pra prole, né? Sensacional isso, né? E faz total sentido. Faz total sentido. E aí o homem, ele já olha a mulher, assim, para relacionamento de longo prazo, ele procura uma mulher fiel, entre aspas, submissa e tal, né? Que tipo, pô... Enfim, nesse sentido evolucionista, né? Que ele tá dizendo. E aí o homem, pausa rápida aqui. Sabia que o YouTube pagou nos últimos anos 4 bilhões de dólares pra produtor? O olho falar é meu. Agora, a gente tem teste de DNA, ok? Tem N recursos, mas vamos pensar numa época em que isso não existia. Essa proximidade de aparência era importante para que o homem se engajasse nas atividades para fazer com que aquela criança conseguisse sobreviver. E assim, eu vejo que... Isso eu falo empiricamente, né? Não sei de estudo científico e tal. Mas, enfim, vivendo mesmo, parece que todos os homens, entre aspas, né? Não tô generalizando aqui, mas a maioria dos homens olha para as mulheres e fala que nenhuma mulher presta. E a maioria das mulheres olham para os homens e fala que nenhum homem presta, entendeu? Tá, esse é um mecanismo dentro da psicologia que se chama generalização, tá bom? Por que o nosso cérebro faz isso? Para evitar dor. Então, falando numa linguagem assim bem popular, desculpa para as pessoas que estiverem assistindo esse podcast e forem da área, mas a gente está falando para pessoas leigas, senão não vai entender. O nosso cérebro, ele foi criado com 2 intuitos. O primeiro é que a gente busque prazer e o segundo é que a gente fuja de desprazer. Tá? Então, são mecanismos básicos e a gente percebe isso no nosso dia a dia o tempo todo. Por que é tão difícil seguir dieta? Porque é você tentando evitar um desprazer, que seria comer a comida não hiperpalatável. E aí, eu tive um relacionamento com o João. E o João não foi legal, não foi um cara bacana, me traiu, foi ruim comigo, enfim. Depois eu conheço o Ricardo. Aí o Ricardo me faz um monte de promessa e depois ele também não é uma pessoa bacana comigo. Aí meu cérebro generaliza. Os homens não são legais, os homens são infiéis. Só que, na verdade, de 3 bilhões de homens que existem no mundo, os que não foram bacana comigo foi o João e o Ricardo. Tem outros milhões de homens que eu poderia conhecer, só que eu me fecho para essas experiências, por quê? Porque é um jeito de eu evitar o desprazer. É melhor eu não me relacionar. É o cara com depressão que a gente começou o episódio falando. Eu começo a me esquivar disso, ou então eu começo a me defender disso. E aí o que tem de acontecer dentro de um viés de relacionamento? Eu tenho tanto medo de ser traída que eu começo a ser uma mulher extremamente ciumenta, para evitar aquele desprazer que eu tive nessas 2 experiências passadas de traição. E aí o fato de eu ser muito ciumenta e tóxica faz com que esse homem não seja agradável comigo, porque eu não sou com ele. E a gente vai começar a receber um pouco do que a gente dá. E aí eu tenho mais uma experiência negativa. E aí eu vou me tornando uma pessoa que se relaciona de um jeito ruim. Uma bola de neve fudida, né?
Isso é muito ruim, porque é muito difícil a gente se desvencilhar. Por isso que o ideal, e aí de novo, ideal não é sempre praticável e real, mas o ideal seria que nós nos limpássemos dessas experiências anteriores e nos abríssemos para novas experiências como uma folha, sabe? Uma folha que foi totalmente reciclada. Mas não é o que acontece. O papel, uma vez que ele foi amassado, rasgado, tá ali. Ele Sim. tem partes em branco, mas normalmente aquele rasgo ele nunca volta a ser igual. Então a gente já começa a se relacionar com todos os traumas que a gente e vice-versa. Aí eu pego um cara que também teve relacionamentos que não foram, porque se tivessem sido bem-sucedidos, ele estaria neles até hoje. Aí ele fez tudo pela mulher, a mulher foi embora, traiu ele, não foi uma pessoa bacana, sei lá, aconteceu, ou era louca, aí ele leva aquilo para aquele relacionamento. E aí as pessoas, eu de verdade, assim, eu ouso dizer que o maior problema da nossa sociedade atual são relações amorosas. É o maior problema que a gente tem na atualidade. Eu posso dizer uma coisa, não é só problema, é uma doença. Essa geração é uma geração depressiva. Pessoas que estão em relacionamentos por falta de comunicação, pessoas que tomam remédios controlados, pessoas que não conseguem conversar, que não conseguem ter um momento juntos, porque existe rede social, existe dancinhas, existe coisas que vêm a ocupar o espaço para dar uma falsa sensação de prazer. Mas essa falsa sensação de prazer não inclui a pessoa que está casada, a que está namorando. Prefere ter um prazer individualista do que compartilhar um prazer a dois. Essa é a real. Então se tornaram uma geração que não sabem conversar, que não sabem expor as suas opiniões. E outra coisa, está num relacionamento, esse casal, ao invés dos dois sentar para conversar, não, ela liga o celular e faz um vídeo de reação e marca o namorado para poder ele ver o que ela está falando sobre ele. Do que os dois sentar em um restaurante, um lugar neutro, e os dois conversar sobre o assunto, sobre o relacionamento. E aí, como é que vai ser? Vamos ficar? Não vamos? Vamos permanecer? Não vamos? E aí, qual vai ser? Cara, é loucura. Tudo por conta de like, tudo por conta de validação, tudo por conta de ego. Essa que é o ponto hoje em dia que estão os relacionamentos que estão se arrastando por falta de comunicação. Então, se tornando uma geração depressiva. Porque estão consumindo tanto a vida online, sinal verde, do que a vida real, sem maquiagem, sem produção, sem edição, um filtro real daquilo que vê, sem edições, com práticas diárias de um comportamento saudável, que poderia ser saudável, mas não é. É dificílimo você ver um casal que é feliz. Por quê? Primeiro porque a gente carrega essas experiências anteriores e depois porque a gente coloca uma expectativa em relacionamentos que não é baseada na realidade. Sim. Por coisas que você vê, que você sabe que não são reais, mas que você... E se a gente pensar, livros, filmes... Hoje isso mudou um pouco, mas as próprias novelas que fizeram parte da minha geração, por exemplo, dos millennials, são sempre histórias baseadas no movimento literário do romantismo. E o romantismo, ele tem como base de que
o amor, ele nunca pode ser concreto, porque a partir do momento que ele se concretiza, ele deixa de ser idealizado. Então, se você for ver, assim, qual que é a base que a gente tem, né? Vamos lá no filme da Disney. A princesa que fica... nananana, na hora que ela recebe o beijo do príncipe, eles viveram felizes para sempre. Você não sabe o que acontece depois. Eles nunca estão juntos o filme inteiro. Eles passam uma jornada para ficarem juntos e quando aquilo se concretiza, interessante. ele acabou. Romeu e Julieta. É um filme, um filme de amor até hoje, livro e romântico até hoje, a maior referência que a gente tem de romance. Quando eles podem ficar juntos, eles morrem. Cidade dos Anjos. Baita filme lindo, não sei o que, na hora que eles podem ficar juntos, um morre. Por que que morre? Porque o amor desse jeito que é interpretado nos filmes, ele não se leva pra vida. Ou você acha que um casal que tá há 60 anos juntos, bizarro, 50 anos juntos, tem, meu Deus, quando eu te vejo, meu coração dispara, eu daria qualquer coisa só pra tocar num fio de cabelo dela novamente. Se torna previsível e chato, né? Exato, a rotina é chata. É quem vai comprar manteiga? Mas é. Vai, quem troca a fralda agora? Ai, tá na sua vez. Ai, levanta aí que, amanhã eu tenho reunião super importante. É isso aí. E ninguém vende isso pra você, porque se a gente fosse real com relação a isso, a expectativa diminuiria. Mas você quer viver o Cidade dos Anjos, você quer viver o Romeu e Julieta, e pior, hoje na rede social, é tudo isso, assim. É o marido que comprou, hoje tá muito na moda aquele tipo de filme, de vídeo, essa caixa de presentes que meu marido trouxe pra mim de... Nossa, eu nunca vi isso. Não, é porque você não é mulher, eu acho que o algoritmo vai eu não diferente, uso muito assim, né? sabe? E eu acho que, tipo, os vídeos que vão sendo selecionados para mulheres deve ser diferente, né? Do que os homens têm interesse, assim. E aí, nossa, com tá base muito... no seu watch time ali, né? Tá muito em alta, assim, tipo, esse tipo de vídeo, assim. É a surpresa que meu marido me fez para comemorar o nosso primeiro beijo. Há 20 anos atrás, sabe? Aí você vai ver, geralmente com 20 anos de relacionamento, você não comemora mais o primeiro beijo, sabe? Porra, eu nunca vi isso na minha vida, comemorar o primeiro beijo, cara. Mas a gente tem essas, sabe? É até uma fanfic, eu acho, assim. Eu acho uma parada muito legal, cara. Tem que voltar o relacionamento padronizado da antiga, sabe? Eu sinceramente, eu acho muito legal quando um relacionamento ele é saudável. Quando há fidelidade, quando há brincadeiras de casal, quando tem um espaço dos dois estar juntos. Se caso esse casal tiver família ou tiver filhos, pega os seus filhos, dá pro avô, pro avó, para ficar um pouco, ou dá uma volta, dá um dinheiro para comprar um doce, e o casal é obrigatório ter um momento a dois. Guarda celular, pega num cesto, coloca num lugar e sejam felizes. Para o relacionamento ser um relacionamento saudável. Gente, muito obrigado por você ter assistido essa live. É uma live educativa para você que curte esse tipo de conteúdo. E eu falo para vocês uma coisa. A vida foi feita para viver e você só tem essa vida. Se você aproveitar essa vida com qualidade, você vai ser muito feliz. Basta você escolher as pessoas certas. Tá bom? Até o próximo vídeo, pessoal. Que Papai do Céu ilumine todos. E não se esqueça, gente, se inscreva no canal, aperte o sininho de notificações. Sempre tem vídeos educativos, filosofia, psicologia, e temos aí uma leva de oportunidades para você adquirir um relacionamento saudável e de acordo com a palavra de Deus. Até o próximo vídeo e fui. Tchau, tchau.